Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Bom, o Belo e o Verdadeiro. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão do livre-arbítrio. Esta pergunta, será que temos livre-arbítrio? Será que o ser humano tem livre-arbítrio? Tem uma longa história na filosofia. Mas porquê? Não é óbvio que temos, porque ao longo da nossa vida fazemos escolhas, somos capazes de resistir a certos impulsos, somos capazes de deliberar, somos capazes de fazer aquilo que achamos melhor, mesmo quando nos custa mais ou não nos apetece fazê-lo. Bem, existem, de forma assim muito simplificada, duas fontes principais para o questionamento desta crença que, fora da filosofia, pode parecer uma verdade óbvia. A primeira, assim, cronologicamente, prende-se no mundo ocidental com a crença difundida num Deus que é todo-poderoso, que se liga um bocado com o último episódio e com as questões que nós tivemos a debater. Um Deus que é omnisciente, que é omnipotente e que é omnipresente. Portanto, cujo poder absoluto parece ameaçar o nosso. Se este Deus já sabe do futuro, este futuro tem de estar já determinado. E isto vai entrar em conflito com a visão dos seres humanos como seres com livre-arbítrio. Ao longo do tempo, e com uma visão mais científica do mundo a substituir esta visão, sobretudo religiosa, o problema foi mudando os seus contornos. A omnipotência divina é substituída pela omnipotência das leis científicas da natureza, mas a questão central é semelhante. Se tudo o que acontece tem de acontecer em conformidade com leis científicas que determinam causalmente o futuro, como é que fica o livre-arbítrio no meio disto tudo? Bem, como é costume em filosofia, existem várias linhas de argumentação desenvolvidas em torno deste problema. Uma delas, que eu diria que é a mais popular, consiste em dizer que este problema é um não-problema. É a visão compatibilista que diz que, em modo geral, as noções centrais na questão do livre-arbítrio, como a responsabilidade moral, a autonomia e a capacidade de fazer decisões racionais, são compatíveis com o determinismo causal. Depois temos as visões incompatibilistas. Os deterministas radicais, de um lado, dizem-nos que o determinismo causal é incompatível com o livre-arbítrio e, por isso, não temos livre-arbítrio. Os libertaristas, de outro lado, concordam com a primeira metade, portanto, acham que o livre-arbítrio é incompatível com o determinismo causal, mas acham que temos livre-arbítrio porque, na realidade, as nossas ações não são causalmente determinadas ou são causalmente indeterminadas. Portanto, hoje vamos tentar discutir um bocadinho este tipo de questões e outras. Bem, estava a pensar, se calhar, começar até por vos perguntar, e depois eu também posso dar o meu parecer acerca desta questão. O que é que vocês entendem por livre-arbítrio? Ou quais é que são as coisas que vos vêm à cabeça quando pensam em livre-arbítrio? Portanto, não tem que ser assim uma definição muito, muito elaborada, pode ser só isso. Mas se tiverem uma definição muito elaborada também estejam à vontade para partilhar. Então, se calhar começávamos por aí, se acharem bem. Bom dia a todos. Bom, eu não tenho uma definição, né, pronta sobre o que é o livre-arbítrio ou qualquer coisa nesse sentido, mas a gente tem algumas indicações, como o José já trouxe, né, ao longo da história da filosofia. E eu queria só trazer aqui para a mesa, para o nosso debate, algumas formas de pensar esse problema do livre-arbítrio a partir da história da filosofia, focando mais na tradição do pensamento ocidental cristã e depois trazendo um pouco esse ar mais contemporâneo que nós temos sobre o livre-arbítrio. A noção de liberdade, quando ela está muito atrelada a uma noção teológica de um Deus criador, a gente coloca a liberdade plena, ou seja, a plena capacidade de agir e de se autodeterminar nesse próprio Deus. Ou seja, Deus ele é plenamente livre porque ele não tem amarras alguma que o levam a agir de determinada forma. Então, se, por exemplo, Deus criou tudo, essa criação foi uma escolha divina. E justamente por Deus não ter nada que o limite, ele é plenamente livre. Se a gente pegar a filosofia cristã, por exemplo, com Santo Agostinho, a ideia de livre-arbítrio, se ela se choca com a noção de que tudo foi criado, por exemplo, um determinismo da criação, né? Deus sabe de tudo. Deus, quando cria o universo, ele sabe de tudo que vai acontecer. Deus é onipresente, onipotente, etc. E como é que Santo Agostinho resolve isso lá na época dele? Santo Agostinho vai dizer, olha, Deus ele é ciente das coisas que são, como é ciente também das coisas que não são.
Então ele apresenta uma certa teologia na qual eu, enquanto ser humano criado por Deus, tenho livre-arbítrio, mas Deus sabe o outcome, digamos assim, de todas as minhas ações possíveis. Então, eu fui e realizei uma ação determinada, e Deus sabe que aquilo aconteceria, mas Deus sabe também o que poderia ter acontecido se eu tivesse tomado qualquer outro tipo de ação. Segundo Santo Agostinho, essa ciência de Deus sobre todos os fatores que compõem a nossa vida, ela não choca com o livre-arbítrio, porque apesar de Deus saber de tudo que vai acontecer, ou seja, existe um certo determinismo, nós somos livres para poder agir, porque nós não temos ciência de tudo que pode vir a acontecer. Isso é uma definição dada por Santo Agostinho. Então aqui a gente já vê o seguinte: a gente vai ter duas concepções de livre-arbítrio. Uma concepção mais forte, na qual liberdade é você não ser restringido por nada, então você é plenamente livre para se autodeterminar e agir conforme você quer, mas essa concepção ela é muito metafísica e está muito focada num ser divino, digamos assim. E existe uma concepção de livre-arbítrio na qual a gente foca o seguinte: olha, nós somos criaturas ou nós somos animais, e a partir dessa configuração de mundo que nós estamos, que nos possibilita ser animais, é que nós temos a capacidade de ser livres. Mas no caso do ser humano, no caso dos animais, nós não temos aquela capacidade de liberdade plena como Deus tem. A nossa liberdade enquanto seres humanos, enquanto animais, ela é restringida pelo nosso meio, pelo nosso ambiente, até mesmo pelo como o nosso corpo funciona. Então as nossas escolhas estão sempre ali influenciadas de alguma forma. Poderia-se assim argumentar então que nós não somos livres. Não, nós não somos livres nessa concepção mais forte de livre-arbítrio, mas uma concepção mais fraca, na qual só pode ser livre aquilo que é animal, por exemplo. As limitações que são impostas à vida, elas são fundamentais para que exista escolha. Elas são fundamentais para que exista minimamente um livre-arbítrio. Para encerrar minha fala essa introdutória, com relação ao compatibilismo e incompatibilismo, são teorias muito interessantes, mas eu queria trazer só um outro ponto, assim, que será mesmo que as nossas leis científicas ou a forma como a gente compreende a realidade pode dizer claramente que o nosso universo é determinado? E eu acho que aí é que vem um problema metafísico que vai um pouco além da ideia do compatibilismo ou incompatibilismo, que será que o universo determinado implica que nós não temos escolha? Ou será que podemos afirmar que o universo é determinado com base nas leis físicas? Eu acho que, por mais que nós temos hoje uma ideia pelas leis da física, que tudo é determinado e a gente pode chegar a uma causa anterior, eu acho que o universo em si ele não é determinado. Até mesmo pela forma como a física contemporânea compreende a realidade. E isso seria uma questão mais metafísica para o problema do compatibilismo e incompatibilismo. Então, isso que eu queria trazer de início. Eu acho que isso até poderia ser entendido como a parte mais empírica do problema, porque se o universo é causalmente determinado ou não, é uma questão que, à partida, nós, a priori, não vamos conseguir, através de uma discussão filosófica, chegar a uma conclusão acerca disso, penso eu. Por isso, eu acho que aquilo que, e como tu disseste, aquilo que fica e que se mantém como um problema filosófico, e eu acho que é aquilo que muitas vezes se está a discutir quando se discute a possibilidade de livre-arbítrio, é se, assumindo que o universo é causalmente determinado, poder-se-ia dizer na mesma que temos livre-arbítrio. Nós podemos não saber à partida se o universo é causalmente determinado ou não. Podemos, no entanto, ainda assim discutir se, caso o universo for causalmente determinado, se temos livre-arbítrio ou não. Até podemos discutir também se, caso o universo for indeterminado, temos livre-arbítrio ou não. No entanto, acho que no geral o problema não se coloca dessa forma, porque acho que as intuições dos filósofos e das pessoas no geral, a intuição é de que o determinismo é que ameaça o livre-arbítrio. O indeterminismo, pronto, assim, numa visão inicial, não. E aí surgem então essas questões dos dois conceitos de livre-arbítrio. Se calhar antes de passarmos, João, não sei se também gostarias de responder à pergunta que eu fiz há bocadinho. Gostaria
Sim, José, e bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Eu acho que vocês trouxeram aqui temas bastante interessantes. Eu gostava de contribuir, se calhar, para este início de discussão, dizendo que, tal como afirmei no podcast sobre consciência fenoménica, eu acho que o conceito de livre-arbítrio, podemos ter uma definição que abranja todas as coisas que chamamos de livre-arbítrio. Acho que em geral é qualquer coisa com uma capacidade de escolher, a capacidade de deliberar, o que implica, por exemplo, ter capacidade racional, portanto, de considerar diferentes hipóteses e de avaliá-las em termos de custo e benefício, por exemplo. Mas se nós continuarmos a explorar mais a nossa noção de livre-arbítrio, assumindo aqui que a noção de livre-arbítrio é alguma coisa que está presente no senso comum, ou seja, de que nós falamos ou a utilizamos ou recorremos a essa noção no nosso discurso comum, mesmo que não seja com a palavra livre-arbítrio, porque suponho que muita gente não usa essa palavra no seu discurso cotidiano. Mas aquilo que eu acho é, quando nós entramos no gabinete de filosofia, aquilo que nós tentamos fazer é dar uma definição precisa, ou pelo menos podemos tentar fazer isso, de alguns conceitos comuns. O que eu acho é, o conceito comum do livre-arbítrio não tem uma definição tão precisa assim. Eu acho que diferentes formas de desambiguar esse conceito levam precisamente a posições filosóficas diferentes acerca do livre-arbítrio. Ou seja, estou aqui a fazer uma afirmação um bocadinho controversa, que é o compatibilismo e o contrário do compatibilismo. Não sei qual é a expressão que preferem usar, se calhar libertarismo. Sim, ou a não ser que queiras dizer incompatibilismo no geral, mas se não tiveres incluído... Ou incompatibilismo, ok, sim, é melhor até. Assim seria apenas a negação do compatibilismo, não é? Okay. Sim. Que cada uma dessas posições não são posições filosóficas muito substanciais acerca da natureza da realidade, mas principalmente acerca de formas de analisar um conceito que em si é ambíguo. Obviamente que depois essa análise conceitual tornar-se-ia substancial se acrescentarmos e é aquilo que este conceito que é referido nesta desambiguação do conceito, aquela que nós humanos temos. Se nós acrescentarmos isso, aí temos uma posição substancial. Portanto, fazendo aqui um resumo daquilo que estou a tentar dizer, livre-arbítrio em geral é a capacidade de escolher. Envolve, acho que implica em qualquer possibilidade de análise do conceito, implica qualquer coisa como ter uma mentalidade, portanto ter capacidade de conceber diferentes futuros possíveis, diferentes alternativas de ação e optar por uma delas. No entanto, quando vamos fazer as perguntas, e é aqui que os filósofos entram, não é? Fazer as perguntas que normalmente não estão a ser consideradas no nosso discurso comum. Por exemplo, o tal condicional que vocês estavam a explorar há pouco. Se o universo é determinado, o livre-arbítrio, ou melhor, nós não possuímos livre-arbítrio. Isto é uma proposição condicional. Será verdadeira ou será falsa? Aquilo que eu creio é, numa certa desambiguação do conceito de livre-arbítrio, essa condicional é falsa, porque nós podemos ter um conceito, creio eu, aceitável para muitos dos propósitos no nosso senso comum, segundo o qual ser livre ou ter a capacidade de escolher livremente é pura e simplesmente ser capaz de conceber, mais ou menos como há pouco disse, ser capaz de conceber diferentes alternativas e escolher entre uma delas sem ser, de certa forma, coagido ou tendo uma causa que seja exterior ao processo deliberativo ou qualquer coisa desse género. E creio que o determinismo não ameaça minimamente não ameaça minimamente o determinismo. Desculpem, não ameaça a essência do livre-arbítrio. Aliás, eu até diria que se admitíssemos que, por exemplo, uma inteligência artificial é capaz de deliberar, e que num certo sentido também acho que é, então aí também chegaríamos à conclusão de que, por exemplo, num certo sentido, uma inteligência artificial também é livre. Agora, se quisermos ir para algo mais profundo, ou seja, se quisermos explorar mais o nosso conceito e incluir, por exemplo, isso é algo que depois, se calhar, José, tu tens trabalhado muito sobre isso, portanto, se calhar queres aprofundar melhor o que eu vou dizer agora. Mas se quisermos incluir na nossa noção de livre-arbítrio algo que também está presente no nosso discurso comum, que é
imputar a alguém responsabilidade moral pelas ações livres que faz. Okay? Se nós quisermos incluir isso, nós podemos começar a pensar se este conceito mais minimalista de livre-arbítrio chega ou não. E podemos pensar que, não, que se uma ação humana voluntária ou alegadamente voluntária se for o resultado de uma cadeia causal que levou necessariamente à ocorrência de uma ação e cujo início dessa cadeia causal não está sob o controle do agente, então o agente não é responsável em última instância por aquilo que fez, por exemplo. Isto também em si já também pode ser é um ponto controverso, não é? Mas lá está, se fizermos uma análise conceitual nesse sentido, podemos dizer, então vamos chegar a uma noção de livre-arbítrio mais forte, e nessa noção de livre-arbítrio mais forte tem que haver uma abertura do mundo a diferentes possibilidades num sentido mais robusto, não é? Ou seja, não é apenas um sujeito que é capaz de conceber e optar por uma delas, mesmo que isso seja de causalmente determinado, é mesmo necessário que haja um sujeito, um agente, que não só conceba as várias possibilidades, mas que as possibilidades estejam em aberto causalmente, digamos assim. A história do universo e as leis da natureza não implicam que um dos cursos de ação seja tomado em detrimento do outro, da alternativa. E creio que esta posição mais forte sobre o livre-arbítrio não se identifica ainda com a posição que o André mencionou, portanto, a posição do ser divino, porque eu creio que é possível conceber, ou seja, é logicamente concebível, um agente que tenha este tipo de livre-arbítrio robusto no sentido libertarista, sem ser omnipotente, portanto, sem poder determinar tudo o que ocorre fora dele e com ele. Ou seja, acho que isso ainda é possível. Portanto, temos aqui talvez 3 noções, para já, pelo menos 3 noções de livre-arbítrio com as quais podemos trabalhar. E para já fico-me por aqui que acho que já adiantei algumas coisas. Sim, essa noção talvez fosse excessivamente exigente para qualquer um de nós a aceitar, não é? Parece-nos, automaticamente conseguimos logo ver que não temos esse poder de fazer tudo aquilo que queremos e de influenciar internamente e externamente o mundo. Em relação à discussão que vocês os dois trouxeram, portanto, só para se calhar tentar então clarificar ainda mais esta questão. Portanto, podemos dizer, portanto, que existem visões diferentes acerca daquilo que é preciso para que se possa dizer que um agente tem livre-arbítrio. Geralmente, no lado compatibilista, tem-se uma visão menos exigente, que é semelhante àquela que tu, João, expuseste. Portanto, que um agente basta ter a capacidade de fazer decisões, portanto, de imaginar vários futuros possíveis e decidir. E essa, à partida, não parece ficar ameaçada pelo determinismo causal, porque, mesmo que seja verdade que tu tens de decidir tal como decides porque está causalmente determinado, isso não quer dizer que não decidas, ou seja, não quer dizer que não penses em 2 opções de ação e escolhas uma. Isto é compatível com o determinismo causal, só que tu vais ter que escolher aquela necessariamente, mas ainda assim há uma escolha. Agora, podemos considerar que isso não é suficiente para que se diga que o sujeito tenha livre-arbítrio, porque, mas se ele vai sempre decidir aquilo, então será que é mesmo livre? E aí poderia entrar então uma visão mais exigente acerca do que é preciso para que o agente tenha livre-arbítrio, que seria uma visão mais geralmente mais defendida pelos incompatibilistas, e que seria uma visão como o agente tem mesmo que poder escolher entre as duas e não estar determinado causalmente a escolher nenhuma delas. E porquê é que isto importa? O que é que se poderia dizer? Poderia-se dizer que isto importa porque só assim é que o agente pode realmente ser moralmente responsável pela sua ação, e a responsabilidade moral e o livre-arbítrio são noções que são fortemente ligadas e estão na discussão do livre-arbítrio, creio eu, tanto na discussão filosófica como também nas intuições comuns. Eu acho que
a mim parece-me que se fôssemos perguntar, claro que isto é anedótico, pronto, vale o que vale, mas eu acho que se fôssemos perguntar às pessoas se, é preciso livre-arbítrio para responsabilidade moral, eu acho que a resposta seria esmagadoramente que sim. Se fôssemos perguntar às pessoas sem livre-arbítrio não temos responsabilidade moral, eu também diria que a resposta seria esmagadoramente que não. Agora, isto não quer dizer que isso seja verdade, não é óbvio. O que eu acho é que do facto de existirem estas intuições torna a questão pelo menos uma questão que vale a pena discutir, e pronto, é isso que estamos aqui a fazer. Força, João. Nem quer dizer especificamente que as pessoas que estão a responder sim ou não a essa questão sejam ainda já compatibilistas ou incompatibilistas, não é? Ainda fica, ou seja, provavelmente elas estão a usar um conceito de livre-arbítrio ainda bastante pouco analisado, digamos. Portanto, é uma intuição que pode não ser ainda aquilo que o filósofo está à procura, não é? Sim, definitivamente. Acho que acaba por ser, no geral, pronto, pelo menos de pessoas que se calhar não têm muito interesse por estes temas, ou que não tiveram muita oportunidade de os estudar ou de os aprofundar, acho que parte mais por aquilo que é, pronto, que no geral é entendido como livre-arbítrio, que não tem que ser a noção mais correta ou mais adequada. E portanto, então se calhar até poderíamos partir agora para uma segunda questão que era relacionada... força, André, desculpa. Não, desculpa, antes da gente partir para o segundo ponto, só queria trazer uma outra questão que eu acho que talvez seria interessante a gente colocar na mesa. Se for o caso, a gente pode até já conectar com o segundo tópico da nossa conversa. Mas eu queria talvez trazer para a mesa uma discussão, talvez, que a gente possa entrar aqui, sobre o que significa escolha. Porque uma coisa que eu não entendo, eu queria trazer como pergunta mesmo para a mesa, que é: se o universo é determinado causalmente falando, independentemente se é Deus ou se são as leis da ciência, como isso de fato mantém que a gente ainda possa escolher? O José já trouxe aqui, mas eu queria talvez aprofundar um pouco mais nisso. Como que o compatibilismo ele mantém ainda o determinismo causal com a noção de que nós somos livres para escolher as coisas? E trazendo aqui uma concepção aristotélica sobre escolha. Porque o João trouxe também dizer o seguinte, que a depender do conceito de livre-arbítrio que a gente vai adotar, a gente pode dizer que, por exemplo, uma máquina que é capaz de deliberação, ela também seria livre. No entanto, por exemplo, se eu pegar Aristóteles como exemplo, Aristóteles vai dizer uma escolha é o desejo deliberado. Então, quer dizer, existem dois elementos numa ação. Existe a deliberação racional, mas existe o desejo. E, geralmente, o desejo é a fonte motriz das ações. Não é a deliberação, é o desejo. Então, uma máquina não teria desejo. Portanto, ela pode deliberar, mas ela não tem vontade de agir. Então, por isso, ela talvez não seria livre. Então, aí eu queria perguntar, trazer essa questão para a mesa. Como que é possível a liberdade continuar existindo num universo determinado, e se essa noção de escolha, se a gente levar em consideração só a deliberação, se ela não é incompleta para o assunto que a gente está tratando hoje aqui. Ok, acho que essa questão é muito, muito pertinente, porque eu há bocadinho até estava a falar de uma escolha num universo determinado que consiste, e depois disse algo que se calhar para uma grande parte das pessoas não é uma definição muito plausível de escolha. Que seria, eu tenho duas opções, teoricamente, mas estou determinado a escolher uma. Eu acho que, se calhar, para a grande maioria das pessoas, só é uma escolha se tu não estiveres determinado a fazê-la. Eu acho que há um sentido em que pode continuar a ser uma escolha, mesmo se fores determinado. Portanto, se tiver esta estrutura mais ou menos de tu pensas tens uma vontade, como tu referiste, pensas em vários caminhos alternativos para satisfazer essa vontade, e deliberas acerca de qual desses caminhos é o melhor e escolhes aquele que te parece o melhor depois de teres feito essa deliberação. Eu acho que isto pode ser considerado uma escolha, ainda que seja determinado, porque também... Porquê? Porque
é determinado pela tua vontade e pela tua deliberação. Portanto, não faz sentido que tu, sendo quem tu és, tendo a vontade que tens, tendo um desejo, querendo cumprir um objetivo e à partida não tendo nada exterior que te impeça, nem outros desejos a competir que acabem por se sobrepor a este, não me faz sentido que tu, tendo esse desejo, tu descobrindo 3 ou 4 métodos para o atingir e achando que um é o melhor, claramente, não me faz sentido que tu não optes por esse. E portanto, acho que essa visão acerca do que pode ser uma escolha me faz sentido. Porém, pode ser ainda insatisfatória e, na minha opinião, se é visto como uma visão insatisfatória, acho que poderia ser, ou é, porque não é suficientemente robusto para, lá está, sustentar certas intuições que nós temos sobre a ação humana, sobre a responsabilidade moral em específico. Eu não sei se agora me desviei um bocadinho do ponto que tu estavas a querer debater, mas acabei por, não intencionalmente, acabei por ligar com a questão que eu ia colocar, que é a questão da responsabilidade moral. Força, João. Eu queria completar aqui um bocadinho o que estavas a dizer, José, e também responder ao desafio que o André colocou e também fazer a pergunta: mas o que é exatamente o desejo ou o que é a vontade? Porque também me parece que nós podemos ter a perspectiva de que ter um desejo ou ter uma vontade também é um estado disposicional ou algo que não é um estado mental consciente, digamos, na nossa mente. Ou seja, eu tenho... Podemos dizer, vamos aqui supor um exemplo muito fácil. Eu desejo ser feliz, não é? Isto pode não ser um estado mental consciente, de certa forma. É apenas a forma como a minha vida, ou como eu tento que a minha vida esteja organizada, qualquer coisa desse género. Ou seja, é aquilo que influencia as minhas ações. E eu não tenho a certeza que, por exemplo, uma inteligência artificial devidamente programada não possa ter este tipo de vontades ou desejos e depois colocar simplesmente conseguir atribuir a diferentes cursos de ação a probabilidade de conseguir chegar àquilo que é esse tal desejo, essa tal vontade que tem de chegar a esses fins. E nesse caso também me custa a negar totalmente. Consigo entender em parte, mas custa-me negar totalmente que não haja aí algum processo que seja, ou que possa ser caracterizado como uma escolha. Isso também acaba... A questão da inteligência artificial eu acho que é muito interessante também para nós analisarmos estas questões, porque se nós consideramos que é possível ou não para uma inteligência artificial ter livre-arbítrio, eu acho que também já pode... ou pelo menos para a inteligência artificial como nós a concebemos agora, não é? Já pode dizer alguma coisa sobre a nossa visão acerca do que é livre-arbítrio. Só uma pergunta: porque a inteligência artificial, tal como nós a concebemos agora, é determinada? É isso que querias? Era aí o ponto que querias chegar? Era essa a comparação? Exatamente. Acho que é mais ou menos incontroverso e uma cena em que eu acho que é interessante pensar é que na inteligência artificial... à partida o que acontece é que uma pessoa, um engenheiro, a pessoa que faz o sistema de inteligência artificial decide de certa forma, assim muito lata, quais são as motivações daquele sistema de inteligência artificial, ou seja, o que é que ele vai estar a tentar fazer. Ele tem um certo sistema que funciona de uma forma específica e tem um objetivo que já lhe foi colocado anteriormente por outra pessoa. E apesar do sistema de inteligência artificial de ter a capacidade de fazer decisões, nesta visão que nós expusemos agora, como o motivo pelo qual as faz, portanto, essa vontade, o objetivo das suas decisões não é determinado pela própria inteligência artificial, foi inserido por uma pessoa anteriormente, então não se pode-se argumentar que o sistema de inteligência artificial não tem livre-arbítrio. O que é que isto tem a ver com a questão do livre-arbítrio nos seres humanos? Que a ideia é que se nós formos causalmente determinados, portanto, já antes da nossa existência, já existiam, pelo menos
em abstrato, as causas que levariam às nossas ações e às nossas decisões. E, portanto, mesmo que nós tenhamos essa capacidade, é como se, tal como no caso da máquina de inteligência artificial, como se fosse algo que é prévio a nós, que nos dá essa motivação, que nos dá, portanto, neste caso seria uma cadeia causal de coisas, de causas e efeitos. Poderia, numa visão mais religiosa, poderia-se pensar mesmo em Deus, que já decide tudo desde sempre e, portanto, apesar das decisões estarem lá, não existiria livre-arbítrio por causa disso. Queria tentar, talvez, trazer mais alguns elementos para continuar esse debate sobre liberdade, inteligência artificial e humanos. Eu concordo com o João no sentido de que quando a gente fala em desejo, geralmente, filosoficamente, é um conceito um pouco vago, porque ele não necessariamente representa alguma coisa no mundo. A gente também não pode dizer que ele brota, ele surge livremente no ser humano, digamos assim. A gente tem o desejo e não sabemos de onde ele vem. Então a gente vamos colocar assim, vamos supor uma inteligência artificial tal como, por exemplo, o ChatGPT que a gente tem hoje. O ChatGPT está programado de tal forma em que ele vai ler o texto, ele vai juntar as palavras e vai te dar um output pensando o seguinte, olha, essa palavra aqui, ela começa a responder a pergunta e qual que é a próxima palavra que vem depois. E aí o ChatGPT, o que ele faz é um cálculo de probabilidade de qual palavra vem depois da anterior que ele já escreveu. E o ChatGPT ele é programado para gerar esse output, para gerar necessariamente uma resposta. A gente pode pensar que o ser humano talvez é a mesma coisa, talvez. Né? O desejo já está lá em nós, impregnado. Não sabemos de onde vem. Então é como se nós tivéssemos digamos, a necessidade mesmo de cumprir esse desejo, porque vem da nossa natureza, vem da nossa, entre aspas, programação. Acontece que há um elemento que eu acho que é diferente entre nós, seres humanos, e a inteligência artificial, como a gente conhece agora, como o ChatGPT que eu mencionei, que é o ChatGPT, ele jamais vai te dar uma resposta do tipo eu não vou te responder, eu não quero te responder, ou você pergunta X, ele responde Z, só porque ele quer brincar com a sua cara, digamos. O que eu estou querendo dizer, o ChatGPT, ele não vai contra, ele é incapaz de ir contra ou dar resultados contra aquilo que ele já foi programado. Quando a gente pensa no caso do livre-arbítrio como um desejo deliberado, eu tenho a capacidade de ultrapassar esse desejo pela via racional e não cumprir esse desejo. O que digamos, é como se o ser humano tivesse, de alguma forma, indo contra aquilo que ele foi programado ou aquilo que antes determinou a ação dele, que seria o sentimento. E que a máquina talvez não conseguiria suprimir isso. Talvez sejam pontos diferentes, mas eu não sei, deixa aberta a questão. Eu estava a pensar, e se fosse não o ChatGPT, mas um sistema artificial feito para, no fundo, para replicar aquilo que são as interações humanas e as relações humanas, um sistema artificial que tentasse reproduzir esse tipo de dinâmica. Aí já seria possível que o sistema artificial, visto que tem esse objetivo, dissesse não te quero responder. Imagina que tu lhe tinhas falado mal, ficava chateado ou agia como se estivesse chateado e dizia-te não quero falar. E eu estava a pensar, aí já seria diferente. Portanto, ok, mas nós podemos pensar na mesma mas aquilo que distingue não é fazer isso, mas é poder fazer isso contrariamente à forma como está programado. Mas no caso no nosso caso, não é? Quando nós dizemos que não, dizemos que não queremos falar, também existe um motivo, também existe uma razão de ser para isso, que parece-me que também pode ser integrada nessa visão de causas determinadas. Não sei se isto faz sentido. Sim, faz todo sentido. Só que num contexto determinístico, tudo é determinado, independentemente de qual seja o elemento que eu traga, ou que qualquer um traga para a discussão. Se a gente tomar como pressuposto de que tudo é determinado, não importa o que a gente coloca como escolha, ela vai ser determinada porque o universo inteiro já está determinado. Exato. Depois
a questão é, lá está, é se isso realmente nos priva de livre-arbítrio ou não. A minha contribuição é, apesar das diferenças que eu acredito, ou seja, eu concordo contigo, André, há diferenças muito importantes entre o ChatGPT e eu, ou vocês. Isso para mim é claro. Eu não estou aqui a debater essa questão ou a tentar de certa forma aproximar os humanos das inteligências artificiais. Eu creio que nós somos muito diferentes delas. O único ponto é muito específico. O ponto é mesmo muito específico. É apenas dizer, não é óbvio para mim que a estrutura de decisão que uma inteligência artificial pode ter, não quer dizer que sejam as que já existem, as que podem ter, que sejam abruptamente diferentes daquelas que mesmo os compatibilistas, aqueles que acreditam que o determinismo e o livre-arbítrio são compatíveis, que postulam nas deliberações dos humanos. Eu não consigo encontrar o elemento central, decisivo, para dizer que existe uma diferença. Eu estava a pensar que agora podíamos também, para continuar nesta onda de testarmos, no fundo, testarmos as nossas intuições e posicionarmos quanto a essa questão, eu gostava de lançar uma questão e se calhar até dou a minha resposta e depois pergunto-vos o que é que vocês acham, que é a seguinte. Imaginem que assim, todas aquelas ciências que estudam de alguma forma o comportamento humano, portanto, a mente humana, a psicologia, a neurociência, a sociologia, imaginem que essas disciplinas do conhecimento alcançavam uma descrição perfeita ou total, portanto, do que é o seu objeto de estudo. Se o fizessem, portanto, se descrevessem todos esses mecanismos de causa e efeito, isto seria compatível com isto no fundo é uma forma de colocar a mesma questão de outra maneira, mas eu acho que pode ser interessante até para as pessoas também que nos estão a ouvir. Se chegássemos a esse ponto, não teríamos livre-arbítrio ou deixaríamos de poder considerar que temos livre-arbítrio. Se tivéssemos uma descrição, por exemplo, neurocientífica do cérebro e tudo o que acontece causalmente, ou não. E depois, acho que outra questão que também se relaciona com isso é: será que se o ser humano tem livre-arbítrio, será que isso significa então que esse tipo de ciências nunca pode aspirar a uma exatidão em que realmente vai descrever, sei lá, de uma forma semelhante à que a física ou que outras ciências mais exatas descrevem o comportamento humano? O que é que vocês acham disso? E pronto, eu diria que não, portanto, que se existe esse tipo de descrição, acho que já não se pode afirmar que o ser humano tenha livre-arbítrio. O que assumo também que se relaciona com a visão específica de livre-arbítrio que eu tenho, que, como nós discutimos há bocado, que era é a visão mais exigente. E porque é que eu também, assim, só muito rapidamente, porque é que eu acho que esta visão, um argumento que eu acho que pode ser interessante a favor de uma visão mais exigente do livre-arbítrio, que eu acho que também se relaciona com as outras coisas que nós discutimos aqui, é que só essa... não sei se só, mas parece-me que uma visão assim é que faria sentido, é que faria com que fizesse sentido nós acharmos que o livre-arbítrio é uma capacidade especificamente humana e não uma capacidade que nós partilhamos com animais, por exemplo, ou sistemas de inteligência artificial. Mas pergunto-vos a vocês o que é que vocês acham desta questão mais ampla acerca do conhecimento e do livre-arbítrio, como é que se relaciona? Força, André. Eu acho que minha posição é bem rápida, concordo com vocês, Zé. Eu acho que eu tenho dificuldade para conseguir compreender como que num universo ou numa natureza totalmente determinada, ou que nós temos esse conhecimento da natureza determinada, como que ainda pode existir livre-arbítrio ou qualquer tipo de liberdade. O problema é que a gente tem que partir de uma noção metafísica e deixá-la de lado,
que é o seguinte: olha, eu vou dizer que o universo é determinado, mas o problema não é se ele é determinado ou não. O problema é se a gente continua tendo liberdade. Ou seja, eu parto da nossa metafísica e vou dizer, não vou analisar essa metafísica, vou analisar somente se a gente é livre ou não a partir dessa posição. O que eu acho que torna complexo a questão, porque na minha cabeça, minha opinião, muito brevemente, eu acho que o determinismo, ele é errado. Eu acho que é uma concepção errada da natureza. Independentemente de onde ele vem. Se é teológica, se é científica. Mas, em todo caso, se ele for verdade, se o determinismo for verdade, eu acho que é incompatível. Eu acho que nós não temos liberdade. Por quê? Porque tudo que a gente colocar como se fosse, olha, esse elemento aqui pode ser um elemento de escolha. Aí vem o determinista e diz, não, mas esse elemento de escolha ele já estava dado antes, né? Então a gente tem a dificuldade para poder dizer aonde surge a escolha. Se existe escolha, onde ela surge, não é? E para existir escolha significa que talvez aquilo que eu escolhi não estava pré-dado anteriormente, não estava pré-determinado. Então, assim, eu acho que se a gente parte de que o determinismo é certo, a gente não tem livre-arbítrio. E se a gente não tem livre-arbítrio nessa estrutura, a gente também não pode ser responsabilizado moralmente. É o que eu penso, não sei. Eu acho que acabas por expressar então uma visão libertarista, porque consideras que o livre-arbítrio é incompatível com o determinismo causal. No entanto, não me parece que tu achas que nós não temos livre-arbítrio. E como tu disseste, não achas que a tese do determinismo causal seja uma tese verdadeira, ou seja, que descreva realmente a forma como o mundo funciona. Portanto, acho que estou certo em sim, exatamente. Em dizer que te simpatizas mais com uma visão libertarista. Sim. Tentarei então responder muito brevemente às questões que colocaste. Uma delas era: será que alguma vez haverá um grupo de estudos que nos vão dar uma descrição total das causas que desencadeiam o comportamento humano? É correto essa formulação da pergunta, José? Penso que sim. Okay. Eu também admito que foi um bocadinho vaga a forma como eu isto, mas eu acho que pronto, isso funciona definitivamente. Eu tenho dúvidas que alguma vez isso seja possível. Portanto, não vou aqui afirmar nem que sim nem que não. Depois também perguntaste era se isso acontecer, portanto, mais uma vez considerarmos o condicional, não é? Como eu disse há pouco e mantenho aqui a minha posição, porque como tu disseste até esta é uma reformulação da pergunta anterior, portanto a minha posição é exatamente a mesma da pergunta que eu dei como resposta à pergunta anterior, e é, num certo sentido, sim. Num certo sentido, mesmo que o mundo seja determinado, nós somos livres. A terceira pergunta era se num mundo determinado, se calhar não fizeste essa pergunta diretamente, eu quero responder a esta pergunta, que é se num mundo determinado nós temos um livre-arbítrio que é suficiente para podermos ser considerados responsáveis moralmente pelas nossas ações. E nesta aqui eu vou considerar, a minha resposta é não sei, não tenho a certeza, provavelmente não. É um assunto que eu acho que interessante, muito interessante. Eu queria perguntar mesmo na curiosidade de saber a opinião de vocês. Como o João trouxe, como é possível manter uma liberdade no universo determinado? Creio que, por aquilo que eu percebi que tu estavas a defender, André, acho que o conceito que tu consideras apropriado como análise do termo, do conceito de livre-arbítrio, creio que tu nunca irás aceitar propriamente que é possível uma liberdade num universo determinado. Acho que isso faz todo sentido, dada a análise que tu propuseste do conceito de livre-arbítrio, não é? No entanto, aquilo que me parece é, se nós tivermos um conceito minimalista, como eu estava a expor antes, ou seja, se nos ficarmos por, e fazendo outra vez a listagem de coisas que mencionei, que depois o José também repetiu, que era, se houver concepção de diferentes possibilidades de ação futura e avaliação dos custos e benefícios de cada uma para a obtenção dos meus desejos e da minha vontade e daquilo que eu considero que são os meus objetivos com a maior a longo prazo ou a curto prazo. Não vamos aqui especificar, pode haver pessoas que sejam mais impulsivas, outras que tenham uma vontade mais inclinada a pensar no longo prazo, mas acho que isso não é importante. Aqui a questão é,
Se houver essa estrutura, parece-me que pelo menos alguma liberdade podemos dizer que temos, ou que um organismo, um sujeito, barra, sistema tem. Agora, aqui a questão é que se calhar, e aqui é que se calhar concordamos, provavelmente, André, e o José se calhar também, e nós somos responsáveis, nesse caso, nesse cenário, ou seja, nesse cenário em que somos determinados, somos moralmente responsáveis pelas nossas ações. E eu acho que tu responderias que não, certo? Não, se nós formos determinados, não. Agora, sim, eu tendo a concordar com isso. Isso é uma coisa que eu queria cavar um pouco mais. Não é nem questão de discordância, é curiosidade mesmo. A gente pode elevar um pouco o debate nesse sentido para satisfazer minha curiosidade. Tá, o João trouxe o seguinte, olha, no universo determinado, um sistema, um organismo, um sujeito, se ele puder vislumbrar cenários diferentes para a ação, isso significa que ele pode manter a liberdade mesmo que o universo seja determinado. Só que a questão é a seguinte, pode surgir infinitos cenários na minha cabeça de como eu deveria agir, mas se o mundo é determinado, a ação, o output, ele está já pronto. Independentemente do quanto eu racionalizei e de quantos cenários eu imaginei. É isso a dificuldade que eu tenho, porque assim, tá, então quer dizer que é livre somente só pelo fato de eu deliberar. Mas independentemente de se eu deliberar ou não, eu já faria aquilo de qualquer forma. Então é isso que eu não entendo. Desculpa, eu acho que não é independentemente de deliberar ou não, a questão é essa, porque aí podemos entender o livre-arbítrio como uma capacidade de fazer melhores decisões porque és racional e então consegues fazer uma avaliação mais aprofundada que te vai levar necessariamente depois a fazer uma decisão e não outra. Ou seja, eu entendo que seja estranho para ti isso. Atenção, estou só a tentar explicar mais ou menos como é que isto funcionaria, porque acho que como é que se pode entender esta questão. É que a deliberação aí faz sim parte das causas ou seja, a deliberação não te permite decidir uma coisa e outra, porque o próprio processo deliberativo vai-te levar a uma das decisões em detrimento das outras, porque a consideras a melhor, por exemplo. Só que o facto de teres essa capacidade de deliberar e, portanto, de avaliar qual é a melhor das decisões já seria, nessa visão mais modesta, já seria livre-arbítrio. Só uma curiosidade. Independentemente do quanto eu deliberar, num universo determinado, eu faria aquilo de qualquer forma. Eu não concordaria com a tua formulação, André. Tu dizes, independentemente de eu deliberar, faria aquela ação. O que me parece que estás a assumir é que a ação pode ocorrer independentemente da deliberação. Aquilo que eu proponho que pensemos é que a deliberação é ela própria algo que se segue também das leis da natureza, que está determinada e que é uma condição necessária para ocorrer a ação que depois é desencadeada. Sim, ela é uma condição necessária. Gente, eu não estou discordando não, tá? Isso aqui é só porque eu estou curioso com relação a isso, mas eu entendi. A deliberação ela é parte do processo que chamamos de ação, escolha, etc. Só que num universo determinado, até mesmo os cenários que surgem na minha cabeça sobre ação ou não, eles já estão dados anteriormente numa conexão causal. É isso que eu estou querendo dizer. A deliberação, por si, ela não garante a liberdade no universo determinado. Por quê? Porque independentemente de como eu deliberar e quantos cenários eu deliberar, todos esses cenários já estão dados anteriormente numa cadeia causal que me levou até ali. E num sentido determinado eu sou incapaz de escolher qualquer coisa. Por quê? Porque toda a minha deliberação já está dada. Todo o meu sentimento já está dado. Tudo já está dado previamente numa rede causal que me leva até ali. Sim, estás a aplicar aí nesse caso um conceito forte de escolha, ou seja, não és capaz de escolher nada, ou seja, nem aquela ação que decorreu, ou seja, aquela ação que efetivamente foi a tua ação, nem essa foi escolhida, não é? Correto? É isso que também defende? Determinado, sim. Ok. O que eu diria é, não, eu acho que pelo menos foste capaz de escolher aquela num conceito mais modesto de escolha. Obviamente, num conceito mais robusto, aí concordo contigo. E eu tendo, ou quero acreditar que temos um livre-arbítrio que é mais próximo daquilo que estás a defender, que é algo mais robusto. No entanto, parece-me que não.
eu coloco a questão assim: não é óbvio para mim que não se possa considerar que há ali uma escolha, ok? E que eu nego que haja uma independência entre a deliberação, entre a escolha e a ação. Como, independentemente da deliberação, vai sempre ser o mesmo outcome. É aí que eu acho que discordo, não é? Pensa, por exemplo, mesmo num fenómeno natural, sem o envolvimento de qualquer agente humano, tu podes dizer que, pensemos, sei lá, um furacão, um vento forte, algum fenómeno desse género foi causado, podemos buscar a cadeia causal que levou a que isso ocorresse, não é? A seguir a analisarmos isso, percebemos que as causas são necessárias, ou seja, a causa leva necessariamente ao efeito, e essa cadeia depois conduziu ao longo de vários passos à formação de uma tempestade ou de um furacão, etc. Mas não podemos dizer que esses antecedentes causais não são relevantes ou não são parte integrante da ocorrência ou daquilo que levou à ocorrência do furacão. Aí nesse caso não há deliberação, não estou a dizer que há, mas só estou a indicar que no caso do universo determinado, a nossa própria deliberação faz parte dessa teia causal e é uma parte integrante daquilo que conduziu a ação. Eu acho que aquilo que tu discordas é mesmo que aquele evento que leva à produção da ação possa ser chamado de escolha, não é? Por isso é que... Exatamente. Se eu puder trazer o exemplo do furacão que você trouxe. Você trouxe assim, olha, digamos, para que um furacão exista, eu preciso de certas condições meteorológicas, vento forte, ar seco, ar frio e etc. E aí, somado todas essas condições, que podem ser infinitas, né, na atmosfera, somado essas condições, nós temos o furacão. Mas nós não vamos dizer que a natureza é livre para formar um furacão, porque todos esses processos que ocorreram, independentemente de quão complexos eles eram, eles acontecem de forma natural, ou, digamos, entre aspas, determinística. A mesma coisa ocorre. A deliberação, digamos, ela é só uma das partes. Ela é só, por exemplo, o ar seco, por exemplo. Entende? Mas a gente assume, de repente, um outro parâmetro para dizer, olha, não, as condições que levam à formação de um furacão são determinadas naturalmente, mas as condições que levam a uma ação humana, não. E eu não percebo qual a diferença no determinismo. Eu acho que o que fica muito claro também é que é uma forte intuição incompatibilista, no teu caso. Sim. E, bem, é super interessante ver este confronto de ideias. Nós já estamos mesmo a chegar ao fim. E eu gostava só, antes de terminarmos, de referir um ponto que para mim é interessante e que eu acho que vocês também podem achar interessante, que é a questão de porque muitas vezes falou-se de responsabilidade moral, mas sem se especificar muito o que é que se queria dizer quando se falava de responsabilidade moral. E eu acho que da questão da responsabilidade moral há pontos a favor para uma visão mais modesta de livre-arbítrio e pontos contra. E aquilo que eu acho que são pontos a favor é que o que é que nós podemos manter da responsabilidade moral se tivermos esse livre-arbítrio mais modesto, compatível com o determinismo, ou pelo menos incontroversamente compatível com o determinismo. Bem, se calhar não é assim tão incontroverso, tendo em conta algumas coisas que discutimos, mas ok. O que é que nós podemos ter mais ou menos que me parece razoável? Podemos ter responsabilidade moral entendida como, por exemplo, eu cometo um ato porque quis. Então esse ato pertence-me, mesmo que existam causas anteriores que fizeram com que fosse necessário que eu fosse este tipo de pessoa que age assim. Eu sou este tipo de pessoa e, portanto, existe uma certa responsabilidade moral aí que informa a forma como nós interagimos com a pessoa, porque já sabemos, já aquela pessoa, sei lá, é egoísta ou pelo contrário, não é egoísta. Esse tipo de responsabilidade moral pode manter-se, pode fazer sentido na mesma. Isso podia ser um ponto a favor de uma visão menos robusta. Então, o tipo de responsabilidade moral que, por exemplo, consiste na capacidade
na minha capacidade de ouvir, raciocinar e, portanto, apesar de ter estas características, portanto, ser mais egoísta, conseguir compreender motivos morais para ser menos egoísta e mudar as minhas escolhas e, eventualmente, acabar por ser uma pessoa com uma disposição para ser menos egoísta, também me parece compatível com o determinismo, porque podemos compreender essas interações, esse diálogo moral como parte da interação causal que produz o outcome necessário, que é de eu passar a ser menos egoísta ou fazer menos escolhas egoístas. Aquilo que eu acho que na responsabilidade moral já não pode, ou não é acessível a uma visão tão modesta do livre-arbítrio, é a questão de eu efetivamente ser, portanto, a causa inicial deste egoísmo, ou ser a causa inicial desta mudança para menos egoísmo e, portanto, merecer as consequências que vêm dessas características da minha personalidade, por exemplo. Isto depois é interessante também no que toca à questão do sistema penal, que é uma questão que muitas vezes surge quando se discute o livre-arbítrio. Portanto, e isso poderia ser um ponto contra estas visões mais modestas de livre-arbítrio e a favor de visões mais robustas, como, por exemplo, aquela que me parece que tu defendes, André. Claro que isto não é um ponto final para a questão, não é o facto de não ser uma visão do livre-arbítrio que sustenta esta noção de responsabilidade moral não significa por si só que é errado ou que é certo, mas pronto, achei que podia ser interessante partilhar isto e também perguntar-vos assim, rapidamente o que é que vocês acham acerca destas questões. Isto é um bocado complexo e se calhar demasiado complexo para ser o último ponto a discutir. Até poderíamos deixar, agora nós fazemos isto todos os episódios, mas até poderíamos deixar esta questão da responsabilidade moral relacionada com o livre-arbítrio para outro episódio, eventualmente. E aí se calhar também dava para expor melhor e amadurecer. Eu não consigo responder a pergunta, obviamente, aqui nesse tema, nesse debate, eu tenho muito mais dúvidas do que intuições, do que certezas. Eu acho que como tudo na filosofia. Mas a minha questão não é nenhuma defesa das coisas que eu falei aqui, não é nenhuma defesa de uma concepção X ou Y de liberdade. O que me custa muito, e eu acho que é uma coisa que eu estou treinado a fazer agora, também pela minha tese, é como que uma percepção metafísica ela vai influenciar numa percepção do que é liberdade, do que é livre-arbítrio. E eu tendo a ser incompatibilista mesmo, no sentido de que, olha, se a gente pressupõe que as coisas são determinadas, nós não temos escolha. Podemos inserir aqui, então, uma questão de liberdade, uma escolha mais leve, digamos, um conceito, uma concepção de liberdade não tão metafisicamente perfeita, que se adapte aos animais que nós somos. Mas, de qualquer forma, foi como eu disse, se a deliberação, por exemplo, ela é parte do processo causal que me leva a um outcome, ela é tal como o vento, ela é tal como a massa de ar quente ou ar frio. Ela não tem nada especial que faça com que a gente escolha as coisas. Sobre a responsabilidade moral, eu acho muito complexo mesmo, e eu acho, na minha visão incompatibilista, eu acho que eu tenho muito mais intuições que rumam para um lado incompatibilista. Eu acho que nós não podemos ser responsáveis por algo que, independentemente o que eu possa fazer ou não, ele seria realizado. Porque é aquela coisa, se tudo é determinado causalmente, independentemente dos processos que me levam àquela coisa, não tem nada de especial que eu diga, não, isso aqui é possibilidade de escolha, isso não é possibilidade de escolha. Não tem como discernir. Então, se não tem como discernir, é a mesma coisa dizer o seguinte, olha, uma inteligência artificial, ela tende a agir assim. E aí, de repente, ela não age. E aí eu vou culpá-la. Vou julgá-la moralmente. Só que depois vamos abrir o robô, o circuito e dizer, não, mas peraí, isso aqui estava funcionando errado e por isso que isso aconteceu. Não foi a escolha, foi determinadamente causado. Então você não vai julgar a máquina, digamos, por ter feito uma coisa errada. A mesma coisa vale para o ser humano. Se tudo está determinado, qual que é a lógica de sermos responsáveis por nossas ações, uma vez que nossas ações também já são determinadas.
Então, e como o José disse, isso entra para uma questão do direito, isso entra para uma questão mais pragmática, talvez, a noção do livre-arbítrio, que vai influenciar muito o debate. E sim, eu acho que, como o José disse, são conceitos que estão muito intimamente ligados. Livre-arbítrio, liberdade e a noção de responsabilidade. Se eu considero que a partir de uma visão não tem liberdade, eu vou considerar também que a partir dessa visão não é possível responsabilizar o outro. Por mais que a responsabilização do outro faça parte dessa cadeia causal que nos leva a agir. É mais ou menos essa intuição que eu tenho para já. Pois, eu tal como tu disseste, André, eu também estou na mesma posição. Aqui é uma zona que eu tenho muitas dúvidas e poucas certezas acerca deste assunto. Eu tendo também aqui a entrar mais para o campo incompatibilista quando se entra na responsabilidade moral, mas é algo que eu ainda não pensei suficientemente bem para poder me comprometer já com essa posição. E não sei se alguma vez saberei o suficiente para comprometer-me com essa tese. Eu diria que aqui é um princípio que me parece estar de alguma forma subjacente, né? É quase para eu ter o dever de fazer X e dessa forma receber ou ser considerado merecedor não pode ser o contrário de censura moral, não é? De aprovação moral. Eu tenho que conseguir fazer X, ou seja, se eu não for capaz de fazer X, ninguém me pode culpar ou responsabilizar por eu não ter feito X, não é? Se eu nasci com uma tendência egoísta e nunca por exemplo, se o determinismo estiver verdadeiro e de certa forma essa tendência egoísta for sempre mais forte na minha vida mental do que a tendência contrária, de certa forma eu não posso ser responsabilizado pelas ações que decorrem dessa minha tendência egoísta. E eu consigo perceber a intuição subjacente a isto, mas não tenho muito mais a acrescentar. Eu não tenho a certeza ainda que isto seja verdade, mas é uma intuição que tenho também, ou seja, partilho com vocês. Ok, bem, isso foi interessante. Se calhar foi uma questão muito complexa para tratarmos agora no fim, mas ainda assim acho que conseguimos elaborá-lo o suficiente para ser compreensível e para ser uma boa conclusão para esta discussão acerca do livre-arbítrio. Obrigado, André, obrigado, João, e obrigado a todos aqueles que nos ouviram. E pronto, terminamos assim mais um episódio do podcast O Bom, o Belo e o Verdadeiro.